Bem, a gente está iniciando o terceiro encontro do grupo de estudos em neuropsicopedagogia, esse é o GIMPOP, e nesse encontro a gente vai discutir o capítulo 5 do livro Neurociência e Educação, como o cérebro aprende. Então vamos estar discutindo um estudo de caso, uma abordagem psicopedagógica, tentar trazer elementos da neuro para cá, discutir um pouco. Bem, hoje a nossa apresentadora é a Valéria, né? A Valéria vai estar apresentando os slides para nós. E recomendo, galera, que tu coloque isso daí no modo de apresentação. Aquele botãozinho ali em cima, do lado do disquete, tem um lado do disquetezinho lá em cima. Lá no canto esquerdo, lá em cima. Lá. No esquerdo, lá em cima. Não, lá no outro lado, esquerdo. Tá, ali tem escrito página inicial, em cima da página inicial tem é isso aí. Em cima da página inicial é o botão de apresentação. Pode clicar aqui? Pode clicar. Ele vai dar um tempinho e ele vai carregar aí para apresentar, porque daí fica grande para nós aqui. Bem, sinta-se à vontade e pode iniciar a sua apresentação. Sim, mas para mim... tá. Só um minutinho, eu não estou conseguindo ver a apresentação dela, o que eu tenho que fazer? Quem que não está conseguindo ver a apresentação dela? A Mônica. Mônica? Mônica, talvez seja porque você botou no modo de blocos de visualização diferenciada. Por exemplo, assim, vai ter um botãozinho lá embaixo, talvez no seu celular, que tem um bloco de páginas. Tenta ver, acho que provavelmente deve estar aparecendo várias páginas para você, né? Várias pessoas falando, talvez. Ou vários quadradinhos. Você precisa selecionar o quadradinho da Valéria. Consegui, obrigada. Pode iniciar, Valéria. Boa tarde a todos, né? Hoje nós vamos estudar o 5º capítulo do livro Neurociência e Educação, como o cérebro aprende, os arquivos inconstantes, a memória explícita e a memória implícita, o esquecimento e o recordar. É bom deixar claro os conceitos de aprendizagem e memória. O primeiro diz respeito aos processos de aquisição da informação, enquanto o segundo se refere à persistência dessa aprendizagem de uma forma que pode ser evidenciada posteriormente. Convém lembrar que a memória processada de forma inconsciente é chamada de memória implícita, enquanto chamamos de memória explícita aquela da qual tomamos conhecimento, porque envolve os mecanismos conscientes. Bom, então, a memória explícita é o processo de aquisição, né, da informação, enquanto que a memória implícita é a persistência dessa aprendizagem de maneira que pode ser evidenciada posteriormente. Então, a memória implícita, ela trata-se do inconsciente, enquanto que a memória explícita, ela trata também ela fala sobre o consciente, né? O nível do consciente, a nível de consciente. Memória explícita. Passa pelo filtro da atenção. Um processo de codificação, quando a experiência vivenciada ou a informação recebida provoca a ativação de neurônios, caracterizando a memória operacional. Dependendo da relevância da experiência ou da informação, poderão ocorrer alterações estruturais em circuitos nervosos específicos, cujas sinapses se tornarão mais eficientes, permitindo o aparecimento de um registro. Se alguém quiser comentar alguma coisa, viu, gente, podem comentar, tá? Memória explícita está ligada ao nível de consciência, que é o oposto da implícita. A explícita é aprendida, é a memória da mente, lembra de fatos. Consolidação. Na consolidação, ocorrem alterações biológicas nas ligações entre os neurônios, por meio das quais o registro vai se vincular a outros já existentes, tornando-se mais permanente.
Trata-se de processos que não ocorrem instantaneamente, que demora algum tempo para ocorrer. Terminando o processo, novas memórias estarão consolidadas e serão menos vulneráveis ao desaparecimento do que as lembranças recentes. Mas como o cérebro armazena a informação nos processos da memória explícita? Tendemos a pensar que o registro se faz como em uma fotografia ou em um vídeo, que pode ser alcançado de forma completa e integral, quando a ocasião é requerida. Então, nós podemos ver aqui essa imagem, né, de um gatinho. Então, aqui está bem pequenininho, né? Fala da imagem verbal, da imagem tátil, da imagem auditiva e da imagem visual. Porque, como sabemos, o nosso cérebro, ele tem as partes responsáveis, né? Pela linguagem, pela visão. O cérebro armazena a memória de forma fragmentária. Diferentes itens são arquivados em diferentes locais do córtex cerebral. A memória que surge em nossa consciência é constituída por meio da ativação integrada dos seus diversos componentes. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu fiquei lembrando muito, talvez a Camila também lembre, aquilo que a gente aprendeu a aprender dos desenvolvimentos, né? Como é necessário a acomodação e a assimilação das informações para que ele faça novos processos. A gente aprende isso muito em copiologia, né? E quando citou ali a memória explícita e implícita, né? Que a implícita é aquela que fica no inconsciente, né? A implícita. Uhum. Né? Eu estou tentando lembrar um pouco dos traumas que talvez tenha, né? Que a criança tenha. Talvez eu não lembro quem é que era da psicanálise aqui, mas que trabalha mais com o inconsciente também. Talvez tenha alguma contribuição para dar. Né? Como a memória implícita, alguma coisa que aconteceu, está lá guardada no inconsciente, pode talvez interferir num processo de aprendizagem dela dentro da sala de aula. Né? E muitos professores às vezes não enxergam isso, às vezes acham que a criança está um pouco revoltada, né? Não quer aprender, não quer interagir, não quer fazer determinada atividade, quando talvez tenha algo implícito aí dentro dessa criança, algo inconsciente, alguma coisa, vivência, que pode gerar um trauma para essa criança e talvez esteja acontecendo esse desenvolvimento dela. Só pensando aqui um pouco longe, aqui, né? Pensando nas coisas que eu já aprendi sobre a memória e que eu tô refletindo aqui agora. Que eu falando em memória implícita, eu sei que o foco é a explícita, né? Mas também fico pensando nessa memória implícita que está lá no inconsciente dessa criança. E a memória explícita, como bem Tassos, né, ela permite novos processos. Né? Então, exercitar essa memória dessa criança. Né? Não é passar conteúdo à revelia para que essa criança só memorize. Acho que não. Mas é que incorpore, né? Incorpore aquilo que está sendo apresentado. Uma vez incorporado, acomoda nessa criança e ela consegue também fazer novos processos. Vai se desenvolvendo, né? Novos processos em geral. Mas só um breve comentário. Que seja explorado todos os sentidos da criança, né? Porque, como esse desenho está bem claro aqui, quando você explora na criança todos os sentidos, a linguagem, né, o visual, o motor e assim por diante, vai formando uma rede neural de conexões, né? Então, às vezes, a criança vê ali na alfabetização, a professora expõe uma fichinha escrita da palavra gato, logo já vai vir à memória da criança a imagem do gato. Às vezes a professora não vai nem colocar a imagem, mas rapidamente a criança já vai assimilar aquilo ali ao gatinho, ao som do gato, né? Então, quanto mais nós explorarmos com o aluno, melhor será a aprendizagem, né? Melhor eles vão estar consolidando isso na memória. Mais alguém quer falar alguma coisa? Oi? Pode tocar. Pessoal, até esqueci de falar, tá? Quem desejar falar também,
tem um botãozinho, quem estiver acessando o computador, tem um botãozinho de erguer a mão. E aí vai aparecer ali pra gente quem tá erguendo a mão e quem deseja falar no canal. Eu sei que porque tu como estás apresentando, tu não consegue ver, né? Se tem alguém falando aqui, né? Mas aí eu vou te avisando. Não estou vendo, não. Quem tá em apresentação não consegue ver, né? Tá focado ali. Mas eu te aviso também. Erguer a mão aqui e já falar. Uhum. Utilizando o exemplo do gato, podemos ver que a imagem visual do animal será encontrada nas porções do cérebro que lidam com a visão. A impressão tátil que temos ao acariciar um gato estará armazenada nas áreas somestésicas. A imagem auditiva do miado será processada nas áreas relacionadas com a audição, o som, ou a grafia da palavra gato, bem como suas equivalentes em outras línguas. Dependerá do funcionamento das regiões que tratam da linguagem, e assim sucessivamente. Dessa forma, quando nos lembramos do gato, estamos ativando esses circuitos que nos trazem à mente uma imagem unitária do que dele conhecemos. As informações na memória explícita são organizadas sobre as formas de rede, na memória explícita. Pesquisas têm mostrado que essas reconstruções são inconstantes, pois sofrem variações com o passar do tempo ou com o nosso estado mental, e podem sofrer interferências de outras informações. Memória episódica. Eventos de nossa vida pessoal, da nossa biografia. E a memória semântica, as lembranças que temos de coisas e dos processos que nos rodeiam. Nessa próxima página, eu coloquei 2 videozinhos, né? Um sobre a memória episódica e outro sobre a memória semântica. São vídeos bem rápidos. Vou ativar aqui. Memória episódica. A memória episódica é a memória de eventos autobiográficos, tempo, lugar, emoções associadas como quem, o que, quando, onde e as fontes de conhecimento, que podem ser explicitamente declarado ou conjurado. É a coleção de experiências pessoais passadas que ocorreram em um determinado momento e local. Por exemplo, se um indivíduo se lembra da festa do seu 6º aniversário, esta é uma memória episódica. Eles permitem que um indivíduo, de modo figurativo, viaje no tempo para lembrar o evento que teve lugar em um horário e local específico. Agora vamos à memória semântica. Memória semântica. O termo memória semântica refere-se a uma parte da memória de longo prazo. Essa parte da memória de longo prazo lida com ideias e conceitos que não são extraídos da experiência pessoal. Alguns exemplos de memória semântica: o significado das letras, o conceito de o que é um gato, os sons que as letras emitem, a ideia do que é um carro, definições de palavras, conhecimento do que para que um telefone é usado. A memória semântica é parte do que é chamado de memória declarativa. Portanto, a memória declarativa é composta de memória episódica e memória semântica. É construída e usada por crianças quando encontram novas ideias. Está associada com fatos, pode ser recuperada e também chamada de memória explícita. É o composto de memória implícita, que também é chamada de memória do procedimento. Bom, então, a memória implícita, ela é um tipo de memória na qual as experiências passadas auxiliam o desempenho de uma tarefa, sem que haja consciência dessa experiência anterior. Por exemplo,
Uma vez que uma pessoa tenha aprendido a andar de bicicleta ou andar de novo, o andar de novo é a memória implícita. O piloto não precisa se lembrar especificamente de cada movimento que precisa ser concluído. Dirigir para um local de trabalho estabelecido é parte da memória implícita. Depois de dirigir a mesma rota alguns dias, não é necessário usar o GPS. Um adulto é capaz de lavar o rosto ou tomar banho sem pensar em como fazê-lo, assim como escovar os dentes, pentear o cabelo e por aí vai. Memória episódica. Ai, como que eu... Deixa eu ver se eu pulei. Memória implícita. Ocorre de maneira... Só fazer uma pergunta. Então, pelo que eu entendi, a memória implícita, ela também se conecta com a memória semântica, né? Porque inconscientemente já está gravado algumas coisas ali. Eu não sei se foi isso que eu entendi. Algumas ações que você faz que já está incorporado em você, né? Você precisa, por exemplo, assim, como o exemplo que você deu, não precisa aprender novamente a andar de bicicleta. Está lá guardado, né? Você faz tempo que você não faz uso daquilo, faz tempo que você não usa a bicicleta, talvez você tropeça, né? Cabe andando desordenadamente, mas logo você pega o jeito porque está na memória implícita. Né? Mas ao mesmo tempo é uma memória semântica que, por mais que você não fique recordando, não precisa algo recordar, é de longo prazo, né? Você tem aquele conhecimento, por mais que você não faça uso agora, você consegue puxar ele lá da memória implícita para fazer uso agora. Preciso usar para fazer uso agora. Então, eu uso e faço isso agora, tiro da memória implícita, né? Porque é uma memória semântica de longo prazo e uso para fazer isso agora. Foi mais ou menos isso que eu tinha entendido. O João levantou a mão, ele quer fazer um comentário. Pode falar. Eu acho que ele levantou a mão sem querer. Então, existem estudos que dizem que se uma pessoa perder a memória, ela pode até esquecer, às vezes, de fatos, mas ela não vai esquecer que uma cadeira é uma cadeira, que um telefone ele serve para fazer uma ligação, né? Que um gato é um gato. Então, ela não esquece, né, desses fatos que está ligado na memória implícita e semântica, como você bem disse. Memória implícita. Ocorre de maneira... Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá. Ocorre de maneira independente dos processos conscientes. Essa memória também se divide em diferentes processos, mas o tipo mais importante é o que chamamos de memória de procedimentos. Trata-se de uma memória sensório-motora que se manifesta quando executamos procedimentos ou habilidades do cotidiano, que é o que nós falamos, né? Quando aprendemos a andar de bicicleta, a tocar um instrumento musical, a datilografar rapidamente no computador, ou mesmo a executar coisas mais simples, como amarrar os cardaços do sapato ou abotoar os botões de uma roupa. Estamos utilizando a memória de procedimentos. Por isso que é importante, gente, quando nós temos, às vezes, algum aluno que tem algum... Vou citar um exemplo de um aluno que eu tive, ele era autista, e a mãe, ela protegia muito essa criança. Ela não... Eu tive até alguns problemas com ela, porque ela queria que que eu amarrasse o calçado dele. Eu falei, mas poxa, mãe, você vai estar impedindo o crescimento dessa criança, porque como ele não tem problema motor, ele consegue amarrar o sapato, mas era assim um problema, né? Mas até o final do ano ele conseguiu amarrar o sapato. Então, assim, nós não podemos, né, amarrar o desenvolvimento da criança, porque por mais que ela tenha uma dificuldade de aprendizagem, um transtorno, né,
ela tem condições de fazer essas atividades cotidianas, né? Não podemos superproteger, que para superproteger já basta a família, né? Ela instala-se essencialmente por meio do processo de repetição e, diferentemente da memória explícita, não se organiza em redes, mas se limita ao aperfeiçoamento ou reforço das conexões em circuitos específicos. Ou seja, quando treinamos uma habilidade motora, não estamos melhorando outras habilidades motoras não relacionadas. Não depende do funcionamento do hipocampo e do lobo temporal medial, pois os pacientes com lesão nessas áreas são capazes de aprender novos procedimentos. Vou só fazer um. O João, ele não está conseguindo usar o microfone, então eu vou falar o que ele está escrevendo. Então, o celular não consegue usar o microfone. A memória explícita, foi isso que também está em várias partes do cérebro. Isso ela pode ser resgatada no processo de lembrança de recordação. Porque acho que justamente por ser também explícita, né, como o João muito bem cita, é fácil de resgatar isso, né? E o que eu fico pensando, né, até como eu escrevi aqui também, não sei se o João também leu, é que como é interessante que se a gente tem alguém que tem alguma deficiência, como tu mostrasse lá no quadro dos gatinhos, lá, que ativa várias áreas, a área do som, a área do visual, né? Se a gente tem alguém que tem alguma deficiência em alguma dessas áreas, acho que essas conexões são um pouco mais difíceis de ser feitas, né? Ou a gente tem que trabalhar para que essa parte do cérebro que não está sendo exercitada, eu vou ter que usar outros mecanismos para apresentar a ela determinados conceitos. Um dos trabalhos que eu andava fazendo era com os surdos. Eu estava fazendo um trabalho sobre os surdos e como que eu vou apresentar determinados conceitos por surdos se ele não escuta. Daí a gente geralmente tem uma ideia muito preconceituosa de achar que ele não entende conceitos. A criança, ela entende conceitos, ela consegue interpretar os conceitos, ainda que seja surdo. Né? Mas tem coisas que são mais difíceis de explicar, por exemplo, o conceito de mãe. Como é que eu vou explicar um conceito de mãe, às vezes, para uma criança que é surda? Assim? Não sei se é alguém que trabalha com surdos e tal. Para mim, eu me bananaria toda, assim, teria uma certa dificuldade de explicar. Porque, por mais que eu apresente. Porque por mais que o visual eu utilize, tipo, como é que eu vou explicar tipo, o conceito mãe, assim, para a criança? Assim, eu sou filho dela, assim, tá? Por mais que a criança às vezes vai chamar a pessoa desde pequenininha, já, de mãe, é mãe. Mas ele não entende esse processo, pelo menos ainda familiar, o que é a diferença do tio para uma mãe. Uma vez eu falei para o meu sobrinho, a tua avó é minha mãe. Ele fez uma cara assim de espantado. O quê? Porque ele ainda não entende o que é mãe e o que é vó, mas ele chama de vó e chama de mãe. Ela é a avó dele, ela é a mãe dele, mas ele não entende essas ligações familiares. Mais algumas coisas a gente usa muito visual mesmo, como tu disse, né? O desenho, o vídeo, a fotografia, né? E aí eu fico pensando assim, como ativar essas partes assim, do cérebro, que estão um pouco adormecidas por conta da não utilização, por causa talvez até de alguma deficiência, ou que a criança não foi muito estimulada. Né? Por exemplo, só para finalizar, para passar a bola antes que eu fique falando, né? Quando falou sobre o reforço da memória, né? A memória que é altamente reforçada pela repetição. Acho que um dos maiores problemas que a gente tem na educação são professores que gostam de passar conteúdos demais para a criança só decorar, e ela não incorpora, aí não vira a memória explícita, né? Aí é por isso que ela não consegue recordar, porque é só uma decoração muito forte, ela não incorpora isso. Aí não se torna nem recordação, como o João até cita, porque é algo para decorar só e vai some, esvazia, assim, some pelos dedos, porque você fez o necessário para passar. Agora só um comentário, essa também tinha sido a fala ali do João, que a memória explícita, ela é fácil de ser resgatada, pelo que eu tô falando, como uma lembrança e recordação. Ele passa a bola de um refletivo. Tem mais alguém também que quer comentar? Só falar ali, gente, ou digitar ali que a gente vai falando. Então, por isso que é importante a criança, então, aprender a segunda língua materna, né? No caso, a Libras, né?
Porque se ela já chega na escola conhecendo a Libras, né? Já vai ser mais fácil para estar ensinando essa criança o conceito do que é mãe em Libras, né? Sim, sim. E hoje a gente também é tão atarefado do jeito que a gente é, né? A importância de um trabalho interdisciplinar e de um diálogo com esse professor que é o tradutor de Libras, né? Ou até mesmo com o pessoal do AEE, que às vezes os professores não conversam na sala de aula, né? Eles montam um plano de aula, mas não conversam, às vezes. Né? Mas é bom mesmo ter um pouco de conhecimento em Libras também, se possível. Formação continuada, a importância da formação continuada. Memória implícita. Utilizamos a memória de procedimentos a todo momento, e ela é fundamental em algumas atividades humanas, como os esportes, em muitas manifestações artísticas, como a dança, ou em profissões que envolvem habilidades motoras, como a cirurgia, por exemplo. Agora que já vimos como um novo conhecimento é armazenado no sistema nervoso, é interessante também verificarmos como essa memória é recuperada e, eventualmente, como nós esquecemos do que foi aprendido. Podemos nos recordar de algo na presença de uma pista ou sinal que deflagre aquela lembrança ou provoque a sua reconstrução. Ou podemos reconhecer, utilizando nossos sentidos, uma sensação anteriormente vivida. Existem evidências obtidas por técnicas de neuroimagem que indicam que a recuperação das informações é feita ativamente e depende do funcionamento da região pré-frontal, também envolvida no controle da memória de trabalho. Aqui temos uma imagem, né, do pré-frontal, do córtex pré-frontal, que fica na região da testa, né? A área pré-frontal do córtex corresponde à parte anterior, não, peraí, gente, me perdi aqui, só um minutinho. Ela também é responsável pela conexão com o sistema e com o núcleo dorsomedial do tálamo. Ela é responsável pela escolha das opções e estratégias comportamentais, pela manutenção da atenção e pelo controle do comportamento emocional. É interessante mencionar aqui que a recuperação da informação será mais eficiente dependendo da maneira como ela foi armazenada. Se o processo de elaboração foi complexo, criando muitos vínculos com a informação existente, haverá uma rede de interconexões mais extensa, que poderá ser acessada em múltiplos pontos, tornando o acesso mais fácil. Quanto ao esquecimento, assim como novas conexões sinápticas, podem ser formadas por meio da prática. Elas podem também ser desfeitas pelo desuso. Logo, muito do que aprendemos se perde ao longo do tempo. É o que você disse, né? Não adianta jogar muito conteúdo, né? Porque o importante é que a criança use várias redes de informação, né? Como a visão, o tato. Aliás, sabemos que há um esquecimento mais rápido no início do processo, seguido de uma curva de esquecimento que é mais lenta ao longo do tempo. O cérebro é um dispositivo aperfeiçoado para guardar aquilo que se repete com frequência, pois provavelmente esses serão os dados relevantes para a sobrevivência. Dessa forma, vamos nos esquecendo daquilo que não utilizamos ou com o que não nos deparamos com frequência. Muito do que aprendemos se perde ao longo do tempo. Por outro lado, uma informação pode estar ainda presente, mas seu acesso pode ser
dado pelo enfraquecimento, pelo desuso das ligações que podem recuperá-la. É por isso que, muitas vezes, podemos reaprender mais facilmente algo que julgamos estar totalmente esquecido. Do que vimos até aqui, quais as implicações no nosso cotidiano e no cotidiano das salas de aula? Quais são, né? Que faltou uma palavra. Do que vimos até aqui, quais são as implicações no nosso cotidiano e no cotidiano da sala de aula? Na verdade, o conhecimento da psicologia cognitiva e da neurobiologia não trazem uma receita para a construção de uma estratégia infalível a ser utilizada no ambiente escolar. Contudo, sabemos que as estratégias eficientes serão aquelas que atendem para os princípios do funcionamento do cérebro, que devem ser respeitados para uma aprendizagem mais eficiente. Como já vimos, a repetição e a elaboração são importantes e ainda mais ser combinadas com a consolidação. Por isso eu coloquei aqui em cima a interdisciplinaridade, né? Que é o que a gente usa muito na sala de aula, que é você interligar, né? O saber, você vai ensinar uma matéria ali no português, mas você pode também usá-la na matemática, usá-la na ciência. Isso vai fazer com que a criança, ela grave melhor, ela consolide o conhecimento, né? Para o professor, é importante criar oportunidades em que o mesmo assunto possa ser examinado mais de uma vez em diferentes contextos. Né? O que é trabalhado no português pode ser trabalhado da mesma maneira, só que diferente, né? Na matemática, o mesmo assunto. A consolidação resultante de novas conexões entre as células nervosas e do reforço de suas ligações demanda tempo e nutriente, e, portanto, não ocorre de imediato. Não aprendemos tudo o que estudamos de um dia para o outro, e muito menos o que apenas presenciamos em sala de aula. O conhecimento ele vem adquirido, né, com o passar do tempo, com a repetição. Outros aspectos importantes é a utilização de diferentes canais de acesso ao cérebro, além do verbal. As gerações mais antigas aprendiam principalmente por meio dos textos escritos, mas os jovens atualmente têm à sua disposição uma imensa parafernália de material multimídia, principalmente através da internet, o que é muito bom, uma vez que há a oportunidade de se construir uma rede neural mais complexa. Nesse caso, talvez, o papel mais importante do professor seja auxiliar na seleção e orientação, para a exclusão das muitas informações pouco confiáveis ou irrelevantes. Dentre as estratégias comumente usadas na sala de aula, o estudo em grupo pode ser bastante eficiente, exatamente porque propicia a repetição e a elaboração. Antigamente, né, nossos pais, avós, eles tinham mais, assim, em mãos, eram os textos escritos, não contavam, não tinha, né, multimídia, não existia nada disso. Então, era uma aprendizagem um pouco mais difícil, porque ela contava apenas com o visual, né? Conclusão. As estratégias de aprendizagem que têm mais chance de obter sucesso são as que levam em conta a forma do cérebro aprender. É importante respeitar os processos de repetição, elaboração e consolidação. Também faz diferença utilizar diferentes canais de acesso ao cérebro e de processamento da informação. Vocês podem ver que do início ao fim foi falado da importância dos processos de repetição, elaboração e consolidação. Né? Alguém tem algum comentário? Gostei bastante desse final ali, né? Diante de tanta coisa que essa criança, esse jovem, esse adolescente, né? Até mesmo esse adulto, tem gente que trabalha com o pessoal do erro, quais informações não são relevantes, quais não são. Diante de Fernando, às vezes quase não dá para te escutar.
Tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Ah, tá. Ângelo Fernando, os dois. Eu chamo Ângelo Fernando Carvalho. Você deveria ter me avisado, eu falando aqui achando. Muito obrigado por avisar. Eu fico pensando assim, diante de tantas informações, né, que se tem, né, eu vejo uma nova função do professor, né, que é também tentar auxiliar ele na seleção de informações que sejam realmente relevantes ou não, como diz o slide da Valéria. E diante de tanta fake news que tem também aí, né, hoje em dia já é um outro desafio. Mas fico pensando assim, estratégias para ativar essa memória, para que fique uma memória explícita, né? Para estimular esse cérebro, para estimular que fixe o conhecimento nele, mas que não seja só um processo de repetição. Acho que isso é um medo também que eu passo bastante, que é como desenvolver uma aula onde que eu não fique só passando conteúdo que ele só decore. Isso deve ser um dos meus anseios, assim. E também quais informações que eles estão tendo acesso e o que eles consideram que aquilo ali é verdadeiro, não é? E como filtrar isso, né? Como filtrar essas informações para ele. Mas enfim, só queria pensar mais também na área neural, assim, como que eu estimulo a memória desse aluno que está com, por exemplo, TDAH, tem um problema, não consegue prestar atenção, não consegue fixar o conteúdo, estratégias para fixar na memória dele. Estou pensando muito nisso, tenho muita dúvida frente a isso. Posso falar? Estão me escutando? Sim. Sim, sim. Eu sou fruto de uma educação onde a memorização era bem vista. Comecei a trabalhar numa escola muito tradicional, onde se exigia que se cobrasse memorização dos alunos pequenos. Hoje em dia, assim, fazendo minha faculdade, lendo algumas coisas, eu entendi a memorização como algo meio negativo. Hoje, mais madura e com mais conhecimento, eu vejo que nem tão o 8, nem tão o 80. A memorização, assim, pelas coisas que eu já venho lendo, ela é super importante. Nós precisamos trabalhar muito a questão da memória, decorar, desde a educação infantil, aqueles versinhos simples que a gente decorava quando a gente era criança, são super importantes para já trabalhar esse cérebro, que vai depois utilizar isso como uma memória agora eu me esqueci o nome, eu preciso estudar mais. Assim como o esportista, ele treina todo santo dia a mesma coisa para o corpo se acostumar, para o corpo adquirir essa memória, o cérebro também, ele adquire a memória de memorizar. Então, isso deve ser trabalhado desde pequeno. E eu acho que muito com relação entrelaçado com o trabalho com os sentidos, e não só com os sentidos, com as emoções. Daí, isso, alguns escritos de Lúria pode nos ajudar um pouco também a responder essas questões que estão surgindo, e lembrando também do que o Vygotsky falava da zona de desenvolvimento proximal. É um conhecimento que já se tem, ou seja, uma memória que já se tem, e a gente faz, dentro da sala de aula, algum tipo de estratégia onde esse aluno ele vai se sentir desafiado a resgatar esta outra memória para juntar com as informações novas, para que a partir daí se consolidem novas memórias e novos saberes. Então, assim, a gente precisa trabalhar muito a questão da emoção. O professor ele tem que saber muito o que ele precisa trabalhar e, principalmente, por que ele precisa trabalhar isso com os alunos. E passar esse porquê também. Os alunos recebendo o porquê que eles precisam aprender aquilo, e vendo a utilidade disso, eles vão ficar mais impelidos de aprender. Por exemplo, aquelas fórmulas, eu sou péssima em matemática, aquelas fórmulas matemáticas horríveis, elas nunca entraram na minha cabeça, eu tenho problemas com siglas e com fórmulas, então eu nunca consegui decorar isso. Mas agora, como professora e tendo colegas professores de matemática do ensino médio, acompanhando as aulas deles, eles conseguiram me convencer de servia alguma daquelas
fórmulas matemáticas. E qual o uso disso? Não o uso para a vida cotidiana, mas o uso para aprender novas habilidades matemáticas. E isso é muito importante. Precisa fazer um real sentido para o aluno, né? O porquê ele está aprendendo aquilo ali. Porque se ele sabe o porquê, ele se interessa mais pelo conteúdo, né? Você estava falando sobre memorização, eu lembrei aqui da educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, a importância das parlendas, né? O quanto, você pode ver, assim, livros infantis fala sobre a importância de ensinar as parlendas, aquele resgate, que antigamente era tão comum, né? Hoje é difícil ver, assim, as crianças citando parlendas. E na educação infantil é muito importante o uso das parlendas, justamente por conta da memorização. A criança aprende a memorizar, né? Oi, posso Oi, participar? estão me ouvindo? Tô sim. Posso falar? Sim. João Lúcio. O que foi falado até agora, né, é muito interessante realmente. Você foi muito bem, né, no seu resumo, né, do capítulo do livro. E o que está trazendo essa discussão falando muito sobre o professor, né, sobre a ação do professor. E realmente essa ação ela precisa ser melhorada. A gente sabe que precisa ser melhorada. Eu trabalho com educação infantil e com primeiro ao terceiro ano, né? Nesse momento eu estou lotado nessa turma. O ano passado também, nessas turmas, né? E a gente tem, eu acredito mesmo que eu comecei a trabalhar com isso a partir do início do ano passado, quando eu tive contato com a neurociência. Por quê? Porque, de fato, tem um resultado muito, muito melhor, né? O que o capítulo ele vem trazer para a gente é que existem, né, várias partes do cérebro onde são armazenadas informações de forma diferente. Então, algumas informações elas chegam ao cérebro através da visão. Daquilo que a criança vê, do estímulo visual, não é? E aí a criança chega na sala, a sala está toda preparada para aquela aula, ou o professor vai fantasiado, ou o professor prepara, como você falou bem das parlendas, né? Aqui eu trabalhei com as lendas mesmo, né? As lendas amazônicas. Então a gente trabalhou com peça de teatro, a gente trabalhou com contação de história e reconto, a gente trabalhou com visualização de vídeo, com imagens, com construção em quadrinho. Então, tudo isso são estímulos que vai atingir tanto todas essas partes do cérebro que a gente está estudando, não é? Aí, o que acontece? Uma criança, todas as crianças aprendem, cada criança aprende do seu jeito, né? Tem o seu jeito de aprender, tem o estímulo mais aguçado, né? Digamos que ele possa ser visual, pode ser auditivo, ou pode ser sinestésico, né? Então, na peça, a gente trabalha muito o sinestésico, trabalha o auditivo e trabalha o visual, né? E isso foi muito, muito, muito bom, porque isso foi no começo do ano, né? Do ano de 2019. Então, até o final do meio para o final de 2019, os alunos ainda falavam, vamos enterrar o olho do curumim, quer dizer, aquilo ficou muito forte, muito gravado na mente deles, né? E quando eles vê a planta do guaraná, né, que foi a lenda do guaraná que a gente trabalhou, quando eles vê a planta do guaraná, que tem o formato, a fruta tem o formato de um olho, então eles lembram rapidamente de todo o texto. Quer dizer, isso é uma forma onde a gente traz, né, onde a gente vai de fato, né, a gente vai de fato fazer com que a criança ela aprenda, porque todos aprenderam, não foi só uma ou outra, como muitas vezes acontece, né? A gente tem uma porcentagem de 80%, 70%, né, de assertividade nas nossas práticas dentro da sala de aula.
e quando a gente chega em 70%, 80%, a gente já fica muito feliz, né? Mas alguma criança ficou sem aprender, né? Aquele determinado conteúdo. Por isso, há uma grande importância mesmo da gente levar isso, como vocês estão dizendo aí, para a universidade, para os cursos de pedagogia, né? E até para a formação continuada mesmo de professores. Acho que é muito válido. A gente tem aqui no capítulo um exemplo, um modelo do cérebro, né, que tem um desenho do gato em cima do cérebro. Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi? Sim, a gente está te ouvindo. Oi? Sim. Está ouvindo? Sim. Ah, então, desculpa, porque eu falo muito, né? Acabei, preciso desse feedback. Olha só, esse desenho que está lá na página, deixa eu ver aqui qual é a página. É a página 64, né? Página 64. Tem um gato em cima do cérebro. E aí, ó, imagem verbal, né? Gato, né? Então, é a imagem do gato. A criança vê o gato, ela sabe que aquilo ali é um gato, né? A imagem tátil é o gato também, mas ela sente, ela toca, ela sabe que o gato tem pelos, ela sabe que o gato é macio, não é? Imagem auditiva. Quando ela ouve o miado, ela já sabe que é o gato. Eu trabalhei com criança no maternal de 3 anos, e essas crianças de 3 anos, a gente vedava os olhos delas, né, e fazia o som dos animais. Meu amigo, elas falavam na hora o nome dos animais, né? Por quê? Porque elas são muito forte o auditivo, né? A criança, desde quando está no ventre da mãe, ela já começa a aprender com esse estímulo sensorial, estímulo auditivo, aliás, não é? Então, a partir daí, a gente já entende que a criança bebezinha ela é muito auditiva quando está ainda na infância, né? O gato, né? O miau, né? E a imagem visual, né? Que é o gato. Elas vão ver vários tipos de gato, vão ver vários tamanhos, várias cores, né? Isso tudo são estímulos que a gente pode estar trabalhando dentro da sala de aula. Acho que foi falado outra coisa também que eu queria comentar, mas eu esqueci. a minha memória auditiva não tá muito boa. Então, é isso. Acho que essa é uma contribuição do capítulo, né, que é interessante a gente observar. A memória, ela está em várias partes, ela está fragmentada em várias partes do cérebro, né? Fragmentada, que eu digo, ela está inteira em cada parte, só que ela está mais forte no auditivo, mais forte no visual, mais forte no sinestésico, em cada uma daquelas partes. E quando essas partes se juntam, a criança ela consegue ter essa imagem completa, né, da informação, da aprendizagem. Então, aí a gente diz que essa criança aprendeu, porque ela realmente sabe, ela pode verbalizar aquilo que ela realmente aprendeu. E de repente, olha só, de repente, se a criança foi falar assim, lembrei, a criança é surda, né? Surda, né? Foi isso que foi falado? Sim, sim. Uma pessoa surda, né? Eu também tive a oportunidade de fazer um curso de Libras completo, né? E eu fui também formador na rede pública do município aqui de Manaus de Libras, né? Então eu tive a oportunidade de estudar a fundo, porque quando a gente vai apresentar um trabalho para professores, a gente precisa realmente estar bem preparado, né? E aí eu estudei muito sobre isso, e é muito interessante mesmo como essa resposta da neurociência hoje, quando eu estudei naquela época, eu não tinha essa informação que eu estou tendo agora com a neurociência, tá? Então, o que acontece? Agora eu compreendo melhor do que quando eu dei a formação para os professores, né? Por quê? Porque o cego, o surdo, né? O surdo, ele tem uma capacidade muito maior de estímulo, né, nas outras áreas, como na visão e outros sentidos. Isso, e no sinestésico, né? Então, ele é muito sensitivo mesmo, e ele consegue, e é muito observador, né? E movimento de libras, né? Movimento de mão, ele tem... Agora, o grande problema que realmente a gente encontra na escola é esse que você falou aí, sobre a Libras, né? Que é muitas famílias, hoje já tem até um número bem grande, né? De famílias que
compreende e confia na escola para deixar seus filhos surdos, né? Hoje tem, aqui em Manaus nós temos, eu acho que 3 ou 4 escolas especializadas para surdos, né? Que aceitam também pessoas que não surdos, mas a gente vê que existe um trabalho voltado para isso daí, né? Para que essas crianças elas venham a aprender com maior facilidade, né? Utilizando, né, a neurociência. Obrigado, essa é a minha colocação. Importante contribuição. Eu vou ler os recadinhos aqui. Eu sei que a Ana Cristina tinha levantado a mão, eu não sei se ela vai querer falar, para a gente passar para o tópico depois de estudo de caso, mas eu vou ler aqui os recados primeiro, que a gente já teve 4 pessoas assistindo no YouTube, vou estar com 2, mas eu vou ler aqui o que a Santina... Memória episódica. Tu deu play. A Santina escreveu aqui, porque quem está no YouTube não consegue ver o chat. Então daí eu vou falar, e daí quem está assistindo a gente pelo YouTube consegue ver o que a gente está conversando aqui no chat, né? A Santina Matilde escreveu, achei interessante. Tem alguém com áudio ligado. É o João. Opa, sim, eu estava falando que... tem que... Obrigado. Achei interessante aí no finalzinho, quando fala que as estratégias de aprendizagem que mais tem chance de obter sucesso são aquelas que levam em conta a forma como o cérebro aprende. Sabemos que cada um tem o seu jeito diferente de aprender, e quando a gente descobre a melhor forma, quando descobre do que a criança gosta, fica muito mais fácil a aprendizagem acontecer. Isso, para quem está no YouTube, foi uma colega nossa aqui que escreveu, a Santina Matilde. E a Regina Rodrigues estava questionando, né? Ela, se uma criança tem déficit, pelo YouTube, se uma criança tem déficit de atenção, a memória fica muito comprometida. Nas intervenções, devemos utilizar estratégias para estimular a memória. Vocês têm alguma sugestão? E aí eu estava comentando com ela que justamente a gente agora vai conversar sobre um estudo de caso onde tem alguém onde a criança, pelo menos, foi citada como déficit de atenção ou não. A gente vai ver depois ali no estudo de caso, vai com TDAH, né? Déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas a gente acho que nessa conversa do estudo de caso talvez surja pessoas que falam e respondam isso para você. A Regina está acompanhando a gente pelo YouTube, porque ela não conseguiu entrar aqui muito bem, ouvir muito bem na sala, para ver como o YouTube já está gerando algumas dúvidas. Está falhando, viu? Não está saindo nada. Está falhando aí a voz. Vocês estão conseguindo me ouvir? Os demais? Sim. É porque o João, ele tá com você que tá com a internet ruim, João. Aqui pra gente aparece que a tua internet tá oscilando entre o vermelho e o amarelo, que é o ruim e o moderado, e depois vai pro verde. Agora a sua internet ficou boa. Aqui a gente consegue ver quando a internet do colega tá ruim. Mas enfim, a Regina passou isso. Ela tem essas dúvidas de como exercitar também essa memória, quais intervenções fazer com quem tem TDAH. A Ana Cristina, você gostaria de comentar alguma coisa? Você tinha levantado a mão. Tá, se a Ana tiver alguma coisa para falar, daí ela levanta a mão de novo que a gente passa a palavra. Valéria, você pode retomar então o estudo de caso para a gente passar? Uhum. Aqui relata o histórico de uma criança que nasceu com 6 meses e meio de gestação, mora com os pais, possui 2 irmãos com idade de 10 e 16 anos, o pai. A mãe tem 31 anos e trabalhava como camareira. Os médicos diagnosticaram comprometimento na fala. Iniciou sessões de psicomotricidade. E relata que também briga constante com os irmãos. Histórico da queixa. Problematização. A queixa trazida pela professora foi de que a criança teria sido diagnosticada como portadora de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um dos distúrbios que podem ocorrer em crianças, refletindo fortemente em sua aprendizagem.
Trata-se da desordem comportamental mais comum na infância. Os seus sintomas mais característicos são níveis de atenção, concentração, atividade e impulsividade inapropriada ao desenvolvimento. Considerando que todo trabalho de pesquisa pretende responder algumas questões problematizadoras. Após conhecer a queixa da escola, foram levados os seguintes questionamentos. A criança realmente apresenta o TDAH? Que fatores desencadeiam as dificuldades da aprendizagem essa sigla que é o nome do aluno, viu? Até então, não havia certeza sobre a presença do TDAH na criança. Dessa forma, optamos por acompanhá-la em sala de aula por alguns dias e buscar informações concretas sobre a queixa, observando seu comportamento durante as aulas com os colegas e a professora. Então, foi esse o estudo que o nosso grupo lá optou, né? A gente está discorrendo sobre ele. Eu não sei se todos tiveram oportunidade de ler, conseguiram ler todos. Alguém conseguiu ler o estudo de casa? Que acho que eu tinha deixado no Drive, tinha em torno de 7 páginas. Se eu não me engano, eu coloquei as partes mais importantes aqui, né? Eu não coloquei ele todo, porque é grande, né? Bem extenso. O intuito realmente era debater sobre o que o pessoal conseguiu ler e apontamentos, né? Eu lembro que, se eu não me engano, eles fizeram no estudo de caso, foi feito etapas, né? Se eu não me engano, foram cerca de 5 etapas, né? Entre a primeira foi uma entrevista, se eu não me engano, com a criança, primeira etapa. A segunda foi a anamnese com o pai da criança. A terceira foi uma entrevista com a professora. A quarta, se eu não me engano, era uma atividade de desenho livre, né? Um autorretrato com a criança. Isso. E a quinta era uma conversa informal com o psicopedagogo da escola. Se não me engano, seguiu esse padrão, foi o que foi seguido, né? Eu gostaria até de perguntar, Valéria, tu que até tinha comentado, né? Que faria ao contrário, né? Começaria primeiro a entrevista com os pais, né? Eu começaria primeiro com a anamnese, né? Para saber o histórico dessa criança desde o nascimento, né? Em seguida, conversaria com a criança e faria os encaminhamentos para os descartes de possibilidades. Para ver se essa criança não tem um comprometimento auditivo, porque de repente ela tem um problema na fala, que aqui relata que ela troca, né? Eu não terminei de ler. Eu não li a última página. Eu não terminei de ler a última página, gente. Deixa eu ler aqui. A preocupação dos pais é com a aprendizagem, principalmente no que se refere à leitura. Afirmavam que a criança briga muito com seu irmão de 10 anos e tem ciúmes do pai. Na escola, é muito dependente e qualquer brincadeira consegue distraí-lo no momento das atividades propostas. A criança não se relaciona positivamente com seus colegas. Segundo a professora, os pais frequentam sempre as reuniões da escola com responsabilidade. Olham os cadernos diariamente, supervisionam as tarefas, lembram os horários, ensinam como fazer as atividades. A professora relatou que houve avanços em relação ao início do ano. A criança não gosta de formar palavras devido à dificuldade de leitura, mas gosta das atividades de matemática. O material escolar é desorganizado, tem problemas de faltas. Segundo o pai, a criança gosta de brincar. Suas brincadeiras preferidas são jogar futebol e videogame. Com relação à fala, a criança começou a falar melhor e ser entendida primeiramente pela família aos 3 anos aproximadamente. Atualmente, não fala corretamente, troca algumas letras, como, por exemplo, o R pelo E, o R pelo L. Como eu estava dizendo, nos descartes das possibilidades. Como essa criança que tem um problema de troca, eu faria um descarte no sentido, para ver se essa criança não tem um comprometimento auditivo
nenhum comprometimento cerebral ou mesmo a língua presa, né? Aí encaminharia ela para um fonoaudiólogo, para um... esqueci o nome, gente. O psicopedagogo também. Se bem que lá na escola, pelo que eu vi no estudo de caso, ele já tem os psico, né? Uhum. Então, faria esse encaminhamento primeiro, para ver as respostas que a mãe iria me trazer, né? Porque se a criança não tem nenhum comprometimento auditivo, a cabecinha dela tá tudo bem, né? Não deu nenhum problema. E não tem a língua presa, o que eu iria pensar? Eu iria pensar que essa criança, então, ela foi ensinada a falar com essas trocas, com a fala infantilizada, porque tem pais que super protegem tanto as crianças, chega lá na escola, a professora não vai entender o que ela fala, muitas das vezes o coleguinha não. É onde os pais procuram, as crianças de repente são encaminhadas para o psicopedagogo, a escola faz todo o encaminhamento, né? E muitas das vezes os pais até não entendem, porque eles entendem o que a criança fala. Então, necessita dessa família ser orientada por um psicopedagogo, neuro, pela equipe multidisciplinar, em como está, assim, conduzindo essa criança, porque às vezes o problema, ele é exterior à criança. Às vezes o problema nem é tanto dela, né? Então, eu faria assim, para depois estar analisando como que é essa criança dentro da sala de aula, como que é como que esse professor está ensinando esse aluno, né? Para depois entrar no contexto escolar. Primeiro eu iria nos descartes, na família, até chegar por último na escola. Se alguém tem uma outra opinião, pode estar falando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu mudei aqui para o celular porque no computador não consegui falar. Então, pensando no caso dessa criança, eu concordo também com uma parte da sua fala. Eu digo uma parte porque a internet minha não está boa, eu não consegui ouvir tudo. Mas eu concordo, sim, que quando você falou, né, que é preciso fazer avaliação, você até citou que esse problema poderia ser externo à criança. Então, eu acho que até antes de fazer qualquer tipo de encaminhamento, se essa criança chegou até nós, né, então eu acredito, assim, que a gente precisa fazer uma avaliação do perfil cognitivo da criança. E isso não se trata só de instrumentos, né, padronizados, de protocolos que a gente vai conhecendo aí durante os estudos de neuropsicopedagogia, enfim, de neurociência, mas também do ambiente dessa criança. Então, a gente precisa tanto conhecer essa criança. Tá cortando. Tá cortando? Não, eu tô conseguindo ouvir um pouco. Tá cortando para mim. É só a internet, tá. Ai, gente. Eu vou continuar falando, se estiver cortando, depois eu digito. Tá bom. Então, é interessante fazer uma avaliação mais completa, né? Buscando dados tanto no ambiente, né? Que tipo de estímulo essa criança está recebendo no ambiente. Alguém aqui chegou a falar também sobre superproteção, sobre crianças que não são estimuladas ou que, quando elas estão na fase de desenvolverem autonomia para determinada função, para determinada coisa, muitas vezes a mãe, ela impede, porque é a mãe que oferece, não deixa que a criança se sirva, não deixa que a criança amarre cadastro, né, faz tudo pela criança. Então, ela acaba tendo um determinado atraso que não é neurológico, é um atraso que vem do ambiente.
né? Logo, tudo isso precisa ser visto na avaliação antes de se chegar a uma hipótese qualquer de diagnóstico, né, que essa criança poderia ter. Então, é mais essa questão mesmo, de pensar numa avaliação bem, que seja mais geral, né, que leve em conta tanto o ambiente da criança, uma avaliação ecológica, que leve em conta também o que os pais, a família tem a dizer sobre a criança, como é que a criança é no convívio, né, e também juntando com os dados provenientes de avaliações e de testes padronizados que também a gente poderia usar, né, os testes abertos, enfim. A Regina está perguntando: desenvolver atividades para estimular a maturidade? E a Magda também, só um pouquinho que está dando retorno. Então, a Magda perguntou, vou ler lá. Ela escreveu. A Magda escreveu: não foi realizado um trabalho de adequação da idade, pois suas fases de desenvolvimento foram atrasadas devido ao nascimento prematuro. Esse trabalho de adequação não deve ter acontecido. Essas características podem ser consequência da prematuridade. O trabalho da neuropsicopedagoga pode auxiliar nesse resgate? Então, essa é a pergunta que a Magda fez. Eu não escutei, para mim falhou aqui. Falhou? Falhou para todo mundo? Então, conseguiram ouvir os demais? Eu não escutei a fala que você falou da Magda. A Magda, ela perguntou: não foi realizado um trabalho de adequação da idade, pois suas fases de desenvolvimento foram atrasadas devido ao nascimento prematuro. Esse trabalho de adequação não deve ter acontecido. Essas características podem ser consequência da prematuridade? Eu não sei se vocês lembram, mas no estudo de caso, a criança ela nasceu prematura, né? Nesse estudo de caso que ela nasceu prematura, né? Quem pôde acompanhar a leitura, né? E aí ela perguntou: o trabalho da neuropsicopedagoga ou neuropsicopedagogo pode auxiliar nesse resgate? Pode auxiliar, né? Se ele pode auxiliar nesse resgate. Sim. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Bem-vinda. Obrigada. Eu cheguei um pouco atrasada, eu perdi o começo, né? Mas eu acompanhei a leitura mais ou menos da metade. Eu vou falar um pouquinho, assim, do que eu penso, né, a respeito do caso, assim, né, da leitura. Eu não consegui ler ele antes, então pode ser que esteja no texto algo que eu vou falar, né, mas, enfim, também tentando responder um pouco da Magda e também propondo uma intervenção, já falando um pouco sobre a resposta do YouTube. Eu penso que essa linha de raciocínio, né, que a colega que apresentou estava trazendo, da anamnese, da conversa com os pais, com a criança e tudo mais, é bem isso mesmo, né, tanto como psicóloga, quando eu faço as intervenções e depois tem grupos de psicopedagogia, eu vou mais ou menos por essa linha também. Então, eu penso que para a gente pensar sobre o caso, a gente precisa das informações. Eu trabalho aqui em Campinas, então aqui a gente também tem um protocolo pela rede que a gente aplica para a escola. Então, a gente tem uma como se fosse uma avaliação que eu faço com as crianças, para entender mesmo, né, a idade onde ela está, se está dentro do padrão, vamos dizer assim, né, mínimo do conhecimento. Idade, né? Isso, se está dentro da idade, o que ela sabe, o que ela conhece, quais são as dificuldades dela. Então, eu aplico essa avaliação, né, que são atividades mesmo para compreender o conhecimento da criança. Vejo o histórico dela, da escola, tem a anamnese com os pais, então a gente junta tudo isso, além, né, da questão de audiometria, acuidade visual, que a gente precisa também pedir.
Então, avaliado tudo isso, a gente entende que, às vezes, ainda assim, não dá para se fechar um diagnóstico, porque, às vezes, a criança precisa, sim, da intervenção da fono. Eu fiquei um pouco confusa a hora que eu li ali, por que ela estava fazendo psicomotricidade, se a questão era da fala. Eu não entendi se faltou algum dado, que eu não peguei, porque como eu não li, eu não sei, mas... se tem uma questão da psicomotricidade, também deve ter algo cognitivo, né, e algo de... Eu copiei, que foi enviado no grupo. Eu fiquei em dúvida com relação a isso aqui também. Uhum. E então, provavelmente deve ter algo motor, né, que também atrapalha essa criança. Mas, de qualquer forma, vamos dizer que a gente não fechou um diagnóstico, que a gente pode, sim, de qualquer forma, fazer uma intervenção com essa criança, porque eu estou entendendo que a questão da aprendizagem para os pais terem procurado está sendo bastante pontual. Tanto a escola colocou, quanto os pais têm colocado. Também fiquei um pouco confusa ali com a parte, tem uma parte que fala que ele falta, tem problemas de falta, né? Então pode ser que tenham vários fatores aí que atrapalhem a aprendizagem dessa criança. Mas aí, como que a neuropsicopedagogia, psicopedagogia, a gente pode ir trabalhando e fazendo intervenções realmente para auxiliar, né, na melhora das habilidades dessa criança, porque a gente não vai fazer o trabalho da escola de ensinar, mas a gente vai auxiliar ajudar a melhorar as habilidades dessa criança para que ela na escola possa ir aprendendo. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de intervenções que eu fiz, né, no centro de saúde, num grupo que eu tenho de psicopedagogia lá, e que a gente pode, de repente, usar como algumas ferramentas, né? Eu usei em crianças com dificuldade de aprendizagem, outras que tinham um diagnóstico de limítrofe, onde não tinham nem um aproveitamento ideal e nem estavam abaixo, né, para indicar um déficit intelectual, mas elas estavam no limítrofe e só crianças que tinham dificuldade de comportamento. Então, por exemplo, eu fiz com eles um filme, né, onde inicialmente a gente fez o roteiro do filme. Então, eu fui auxiliando as crianças a gente escreveu mesmo o roteiro, né? Cada um tinha o seu caderno, e aí a gente foi construindo a história juntos. Eu fui ajudando eles, a gente escreveu, depois eu fui corrigindo junto com eles algumas ideias, né? Depois a gente selecionou os personagens, quem ia ser cada personagem, foi acrescentando coisas e tirando outras que precisavam. E depois eu fiz realmente a filmagem disso com as crianças. Então, foi um projeto que dentro do grupo levou um tempo, né, porque eu fazia o grupo semanal com eles, e às vezes faltavam crianças, porque era centro de saúde, às vezes tem dificuldade financeira, enfim. Então, a gente fez essa intervenção por um tempinho grande, assim, mas o resultado, eu filmei com o celular mesmo, a gente foi adaptando roupas, né, às vezes tinham as crianças menores, elas gostam de fazer coisas de princesa, de lobo, essas coisas, mas os maiores, porque eu fiz em 3 grupos diferentes as intervenções, né? E os maiores, eles gostavam mais de coisas de robô, coisas que tinha guerra, fogo, enfim. De qualquer forma, nessa intervenção, por exemplo, a gente trabalhou a questão da leitura, da escrita, da atenção, da interpretação, da criatividade. As crianças, elas tinham que participar ativamente de tudo. Então, às vezes, eu colocava eles como se fosse claquete. Então, a criança que não estava na cena também estava participando. O tempo todo, eles estavam imersos ali nessa atividade, né? Uma outra que eu fiz com eles também foi um piquenique, que era para trabalhar as questões matemáticas, assim, né? Então, a gente fez uma lista de compras primeiro, o que poderia ter num piquenique. Aí, então, também, de novo, a leitura escrita, porque eles escreveram, então, corrigindo, olhando que letra que começa com tal palavra, olhando, né, as dificuldades da leitura escrita ali. Depois disso, eu levei eles no supermercado. E aí a gente fez na lista de compras os valores, então eles anotaram os valores das coisas,
E aí, depois, quando a gente chegou, né, de volta do supermercado, a gente fez as contas de quanto ficaria um passeio se a gente fosse fazer, levando todas as coisas. E foi muito interessante, né, aproveitando essa experiência, que dentro do supermercado as pessoas me viam com um grupo de crianças, achavam que eu era professor ou alguma coisa assim, e as pessoas começavam, porque eles estavam vendo que eu estava comparando o preço, pedindo para eles anotarem, ver as marcas e falava das coisas e tudo. Eles começaram a perguntar, as pessoas do supermercado mesmo, né? Ah, se eu tenho R$ 1, o que eu consigo comprar? E eu fui deixando as pessoas fazerem essa intervenção e incentivando as crianças a autonomamente mesmo, né, a responder. Eu falei, pode responder, pode conversar. Então, também proporcionou autonomia, eles começaram a interagir com outras pessoas ali. E depois eu realmente comprei as coisas e a gente aproveitou um dia e foi para o piquenique. Então, assim, são algumas intervenções que a gente pode ir fazendo, né, que não só preso, de repente, a testes, a forma convencional que a gente está conhecido, né, da clínica, que podem auxiliar no desenvolvimento da fala, porque quando a gente vai trabalhando, né, a gravação de um filme, a gente incentiva as crianças a falarem, né? Não só com a fala, mas com o corpo mesmo, né? Não sei se alguém aqui estuda teatro, né? Mas o ator, ele precisa trabalhar com o corpo todo, e a gente pode ir auxiliando a criança fazendo esse tipo de leitura, e isso tudo vai trazendo habilidades para que ela consiga, na escola, melhorar muito o desempenho. Então, são só algumas, né, das intervenções que eu trabalhei com grupos, mas eu penso que isso ajudaria muito, por exemplo, nessa criança, mesmo que a gente não tenha um diagnóstico fechado de TDAH, ou TDA, ou enfim, déficit de atenção. Eu penso que isso vai contribuir muito para o desenvolvimento dela, de um modo geral, de qualquer modo, assim. Eu concordo com a colega, pois, pelo que dá para entender, ele tem problemas de relacionamento com os colegas da escola. Provavelmente ele deve sofrer bullying, ele deve ter uma autoestima baixa. Então, todas essas atividades com teatro, com desenvolvimento de potencialidades, vão fazer com que a autoestima dele cresça, que ele se sinta pertencente a um grupo, a um espaço, que ele se sinta produzindo algo e que essas coisas que ele produz são coisas que as pessoas olham, admiram e gostam, e com isso vai fazer com que ele melhore também os relacionamentos dele com os demais, assim. Fora que canaliza as energias de quem é mais agressivo, assim, para teatro, essas coisas sempre canalizam as energias de uma forma bem positiva. Muito obrigada, colega, muito bom o teu relato. Queria só trazer uns elementos do texto. Né? Não foi fechado o diagnóstico de TDAH, né? O psicopedagogo entendeu que não dava para fechar, deveria ser encaminhado para outros profissionais. E sim, como a Magda estava falando, esse aluno ele era agredido muito na escola. Mas só que ele não agredia, ele só agredia se agredissem ele. Pelo estudo de caso que constatou foi isso. Então ele não era um aluno que agredia os outros, ele só se defendia. Né? Então, ele também tinha problema de socialização, também porque justamente apanhava muito dos colegas, né? E isso foi destacado no estudo de caso. Talvez, e aí a psicopedagoga do estudo de caso falou que talvez não tenha nada a ver assim, com TDAH, mas uma criança que aprende diferente, aprende de outra maneira, que talvez não seja um problema, uma deficiência em si. São outras questões que não envolvem talvez uma deficiência. E aí também no estudo ela constata que a importância da família e da escola também, né? Sempre estarem atuando em conjunto com essa aprendizagem. Mas eu fico pensando também, né? A escola sabe que essa criança apanha bastante. Né? O que a escola vem fazendo? Ali no estudo de caso não consta. Né? Mas só jogando aqui um pouco e vou ler um pouco o que a Ana Cristina escreveu aqui, porque ela estava com a internet ouvindo. Né?
Ela escreveu: não sei se todos compreenderam, minha internet não está legal, estava dizendo que é interessante, ao receber essa criança, iniciar um trabalho de avaliação, anamnese e outras avaliações ecológicas envolvendo a família e a escola do desenvolvimento cognitivo, adaptativo, socioemocional, motor e sensorial, mesmo que ele já tenha um diagnóstico. É importante entender onde estão as possíveis alterações no perfil cognitivo dessa criança. A Magda já comentou. O João Lúcio comentou: muito bom, isso é aprendizagem significativa, o conhecimento na prática. Posso dar uma palavrinha? Sim, sim. Então, não lembro quem, não sei se foi a Lilian ou a colega que falou anteriormente, que tinha perguntado sobre não entender por que ele estava fazendo acompanhamento com psicomotricista. E aí eu estava pensando aqui, no caso dele, que tem problema de fala, e muitas vezes, por a criança ter problema de fala, ou até mesmo na leitura, não consegue tem dificuldade para formar palavras, ou não gosta, ele pode sim ter um problema motor, né? A gente entende que a base da linguagem e da própria fala, né? A fala também tem uma base que é motora. Eu trabalho com alfabetização e a gente olha muito também para esse lado, porque quando a criança tem alguma dificuldade motora, nem sempre que é notada dentro da sala de aula, mas na própria educação física, uma questão de esquema corporal, a criança que não entende lateralidade, né, e outras questões motoras também, isso influencia diretamente na alfabetização e pode influenciar na própria fala de alguma forma, e na própria aprendizagem de modo geral. Então, a gente entende que é preciso olhar para a base, né, e a base da aprendizagem é motora, sensorial, perceptual. Por isso que quando esses problemas são apresentados, é interessante a gente sempre olhar para a base e, claro, para tudo isso que Lilian chegou a citar, eu cheguei a falar na minha fala também, a colega anteriormente disse, que a avaliação do ambiente dessa criança, porque tudo pode estar, de alguma maneira, interferindo no desenvolvimento dela. Mas é muito interessante, de fato, a gente voltar para essa base e ver se pode haver uma alteração na base da cognição da criança, para então a gente entender por que será que ela está com dificuldade na fala, não gosta de formar palavras. Pode não ser um problema ali, no aqui e agora, mas um problema lá da base que a gente deveria voltar e olhar. É isso. Mas a minha dúvida, na verdade, é muito de leiga mesmo, porque eu não conheço muito, mas porque até onde eu entendo, se ele tem uma dificuldade na fala, a fono, ela conseguiria fazer exercícios com ele que fortaleceria, amadureceria, enfim, né, dependendo do qual é o quadro, a questão física, né, da laringe, da garganta, da língua, que às vezes é o que acontece com crianças prematuras, ou que tomam mamadeira, ou que usam chupeta por muito tempo, que tem dificuldade da fala, enfim. E conseguiria a fono sanar com os exercícios, com as atividades, ou sanar não, né, mas pelo menos amenizar, dependendo do grau que essa criança tem dificuldade. Aí, a minha dúvida foi que, talvez, com a palavra da psicomotricidade, ele tivesse algo a mais além da questão da fala, entendeu? Porque, para mim, a fono é que conseguiria verificar e ajudar ele nessa questão da fala, mesmo motor, assim, né? E aí a palavra psicomotricidade me despertou a atenção de repente ter algo além da questão da fala. Sim, é possível também. É claro que a gente, o primeiro profissional que a gente pensa quando existe uma dificuldade de fala é a fono, óbvio, né? Também chama atenção quando a gente vê psicomotricidade, mas eu estou dizendo assim, pode ter a ver, não significa que seja o caso dele, porque é um caso, é um estudo de caso, né, e não, digamos assim, não foi a gente, esse caso não chegou na realidade para a gente, né, então eu acredito, não sei se é hipotético, não sei de onde veio, mas pode ser que também tenha um fundo motor,
essa dificuldade dele. Mas eu também não descartaria que ele, né, fosse encaminhado para uma fono. Até porque a fono também, querendo ou não, em alguns exercícios, ela também pode trabalhar com essa questão visoespacial e a questão do próprio corpo, desde que se entenda que é uma necessidade, né? Eu vejo muito a importância do teste de audiometria para ver a escala do quanto que a criança ela escuta, né? Porque às vezes o problema da fala dela também pode vir de um probleminha de audição. Sim. A Regina, a Regina está conseguindo falar? Ela pediu a palavra. Consegue usar o microfone? Ou prefere escrever, Regina? Acho que ela está com um pouco de dificuldade. Então, enquanto ela vai arrumando, quem quiser comentando. Eu só ia colocar que essa questão da audiometria, né, é algo que a gente realmente tem que sempre dar importância logo no início, como avaliação mesmo, né, a audiometria, a acuidade visual, os testes com a criança, a escola, ouvir a escola, fazer a anamnese, tudo isso é a base da avaliação mesmo, antes mesmo de qualquer tipo de intervenção, porque vai fazer parte do histórico para a gente compreender melhor essa criança e entender as queixas dela, não como só de um lado, né, vamos dizer assim, mas como um todo mesmo, porque a criança, ela não é só a parte emocional, só a parte da escola, só a parte física, só o bullying, enfim, ela é tudo isso, e tudo isso faz parte para a gente poder entender. Então, a gente precisa eliminando, né, às vezes tem crianças que não escuta direito, não enxerga, às vezes precisa de um óculos, e aí a professora tá lá, ela não aprende, ela não, mas aí nunca fez acuidade visual, por exemplo. Então a gente precisa eliminar tudo isso antes de fechar qualquer tipo de diagnóstico. O descarte de possibilidades que vai nos ajudar a fechar o laudo, né? Eu acredito assim. Tô gostando, gente, hoje. Acho que o pessoal tá bem interativo. Regina, assim que você conseguir arrumar o seu microfone, você pode falar, tá? Olha, eu estava lendo esses dias, enquanto a colega se organiza aí, está escrevendo, sobre um caso que eu achei assim muito interessante. A criança, ela tinha muita dificuldade de aprender, ela não conseguia aprender. Aí foi feito um descarte de possibilidade, assim, quase que em tudo. E a criança em tudo foi passando, sabe? Não tinha problema de audição, não tinha problema nenhum. Aí o que aconteceu? Esse profissional foi para a escola, conversou com o professor, e não viu falhas ali no dia a dia do professor, sabe? Achou a aula do professor muito rica. E aprofundando o estudo ali com essa criança, descobriu-se que essa criança tinha uma dor crônica na tonsina palatina, né, que fica sendo as amígdalas, que a gente conhece como amígdalas, na garganta aqui. E essa dor que a criança tinha impedia ela de aprender. Então, quer dizer, ela não tinha problema de aprendizagem, é que o cérebro não consegue, ao mesmo tempo, prestar atenção em duas coisas, porque ela estava ali totalmente voltada para a dor que ela tinha na tonsila palatina, né, nas amígdalas. E ela já havia sido fechado o diagnóstico dela com outros assim, profissionais, que ela era uma criança que possuía dificuldades realmente de aprendizagem.
Só que no final, quando descobriram essa dor crônica que ela tinha e ela foi tratada, ela deixou de ter a dificuldade de aprendizagem, passou a aprender normal como as outras crianças. Aí eu lembrei desse livro, Como o Cérebro Aprende. Tem uma parte nele, não sei se é no primeiro ou no segundo capítulo, que fala que a criança ela não consegue, ninguém, né, ao mesmo tempo, prestar atenção em duas coisas. Como ela estava voltada para a dor que ela sentia, e como ela era uma criança assim, pequena, no segundo ano, terceiro ano, ela não conseguia assim identificar, porque levava ao médico, não tinha inflamação, não tinha nada, e foi muito difícil para fechar o diagnóstico dessa criança e entender que o que ela tinha era uma dor crônica que a impedia de prestar atenção na aula. Então, existem inúmeras possibilidades, né? O papo tá ótimo, tá bom, tá excelente, mas só encaminhar para o fechamento, né, e ver se mais alguém que ainda não falou, gostaria de falar. Não sei que tem uma galera bem nova aqui também, né, não veio nos outros encontros, né, não sei o que estão pensando, se estão gostando, né, não sei se a Camila também se sentiu contemplada com o estudo, se gostou do grupo. E eu, como pessoal que é bem... Gosto bastante desse grupo aqui, porque as meninas são ótimas. João também, que é novo, tá vindo aí. Se quiserem comentar alguma coisa. E falta 10 minutos para encaminhar para o fechamento, para a gente não ultrapassar o teto do grupo de estudos, que geralmente é mais de 2 horas. Né? Achei até que ia terminar antes, mas vi que rendeu bastante. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão encaminha para o fechamento, mostrando para os colegas novos a página do Drive, que foi modificado de novo, e passo para a próxima data, que já está fechada. Quem quiser comentar mais alguma coisa sobre o estudo de caso, podem falar agora. Caí aqui. Então, já vi que ninguém se pronunciou e tal, não sei se foi minha internet que ficou ruim. Magda, Valéria, eu vou pedir só para que tu encerre o teu compartilhamento, para daí eu fazer a finalização. Eu não sei se alguém falou alguma coisa enquanto eu caí. Não? É aqui, parar a partilha? Isso. Eu não sei se tinha mais alguém para comentar, mas eu acabei caindo. Pode clicar em parar o compartilhamento, que daí eu vou só encaminhar aqui. Conseguiu. Me avisem se vocês conseguem visualizar minha tela. Acho que sou eu que estou compartilhando agora. Então, só queria lembrar os novos que entraram que a gente tem uma pasta no Google Drive. Vocês podem acessar o nosso Google Class, que lá também vocês vão ter o acesso a essa pasta no Google Drive. A gente tem essa pasta também no link do grupo do Facebook. Aconselho vocês a entrarem no grupo do Facebook, porque é lá que a gente faz a votação da enquete de qual horário vai ser o encontro. O horário ele pode ser modificado, tá? Também nessa pasta aqui que a gente tem, do grupo de neuropsicopedagogia, do GEMPOP, a gente tem uma pasta só de neuropsicopedagogia, com textos aqui. Temos pasta de neuropsicologia e psicopedagogia, que tem mais artigos aqui. Essa pasta aqui, compartilhe o seu PDF, eu deixei para vocês
se sentirem livres em jogar o seu PDF lá dentro, daí eu faço uma triagem, depois distribuo para qual área se encaixa. Tem textos auxiliares de maneira geral e tem textos diversos aqui. Atualmente a gente está com 2 eixos, que um ainda está para ser desenvolvido ainda, e esse aqui, que é essa pasta verdinha aqui, vai estar tudo sobre a discussão do nosso livro, que é o livro Neurociência e Educação, como o Cérebro Aprende, que tem o primeiro e segundo capítulo, foi feito pela Lilian, o terceiro e quarto capítulo feito pela Aline, o quinto feito pela Valéria, e aqui tem, além dos slides, para vocês darem uma olhadinha, também tem alguns outros conteúdos aqui. Aqui, por exemplo, no quinto capítulo, vocês também vão encontrar o estudo de caso, caso vocês queiram rever ele novamente. Última indicação também. Eu peço para que o grupo de estudos no WhatsApp fique focado para discutir sobre estudos. Que a gente não discuta lá no grupo de estudos coisas sobre que curso que eu devo fazer, qual universidade eu devo escolher. A gente já tem um grupo no Telegram feito só para isso. Não é querer pautar o que deve ser discutido ou não, mas um grupo de estudos, ele realmente deve ser focado para estudos, né? Aí tem gente que pede muito material, né? Teve até uma pessoa que criticou lá, mas eu queria material, para que serve um grupo de estudos? É meio lógico, né? Para estudar. Mas a gente tem uma quantidade de material ali significativo que também dá para a pessoa ir ali ver, né? Mas quero um livro, o que eu faço? Onde é que eu peço? Temos um grupo no Telegram feito só para pedir materiais. Porque senão acaba que todo mundo fica conversando ali no grupo de estudos e acaba tendo um conteúdo muito extenso. Aí eu vou olhar, ver se é alguma coisa relativamente importante sobre o grupo de estudos e não é. Então, no mais, tentem tratar somente de assuntos de estudos mesmo ali. Tudo que envolve código de ética, sociedade, neuropsicopedagogia, tratem nos grupos do Telegram. A gente tem um grupo de materiais para o Telegram e a gente tem um grupo de cursos e código de ética só no Telegram. Então, o indicativo que eu faço, fui obrigado. Vocês provavelmente acompanharam o que aconteceu, né? Mas, enfim, senão a gente não faz sentido ter o grupo no WhatsApp, senão a gente vai acabar fechando o grupo no WhatsApp e deixando só o grupo no Face. Que daí lá a gente só manda, vai ter grupo dia tal, leiam isso. Nosso próximo encontro será no dia 30 de janeiro, né? Daqui a 2 semanas, a gente vai discutir 2 capítulos, que é o capítulo 6 e 7, quem vai apresentar vai ser a Magda. A gente ainda não discutiu o horário, eu vou mandar hoje a enquete. Então, até 4, 5 dias antes, eu encerro a enquete e passo o horário para vocês. No mais, é isso. Agradeço a presença de todos. Acho que a discussão de hoje foi rica. Logo eu faço a edição do vídeo e encaminho tanto no podcast, no Neurocast nosso, tanto no Spotify, quanto no YouTube. Agradeço a presença de todos. Valeu, gente. Tchau. Tchau, até mais. Tchau a todos. Tchau, gente. Obrigada.